Graça e paz a todos. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 14. Apocalipse, capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpista, que tocavam com sua harpa. E cantavam um como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos crer na palavra do Senhor, revelada aqui nessa porção. Deus e Pai, Tu és o Deus Santo, Tu és glorioso, Tu és altíssimo, Tu és bendito para todo sempre. Nesse momento eu quero engrandecer o Teu nome, pedir ao Senhor que conceda a nós a Tua unção, para que possamos proclamar as bem-aventuranças do Teu reino, para que possamos anunciar, meu Deus, com maestria a Tua santa e gloriosa palavra. Ilumine o nosso espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No nosso último encontro, os nossos 3 últimos encontros, se não me falha a memória, nós falávamos sobre o anticristo que aparece no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Agora o apóstolo João ele vai começar a falar, na verdade ele vai continuar falando, né? Porque ele já falou sobre isso em algumas outras porções do livro do Apocalipse, mas ele vai falar sobre o juízo de Deus e sobre a vinda do Cordeiro, né? E eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Ou seja, esse texto ele está falando sobre a vinda do Cordeiro, sobre a vinda de Jesus. E com o Cordeiro estão 144.000. Quem são estes 144.000 que aparece no capítulo 14 de Apocalipse? Bem, existem inúmeras interpretações. Como de costume, nós vamos falar sobre essas interpretações e dar o nosso parecer sobre qual seria a melhor interpretação para este símbolo, né? Este número 144.000. A primeira vez que aparece a expressão, aparece lá no capítulo 7, e aqui nos nossos estudos nós interpretamos como se fosse os salvos de toda a era do Antigo Testamento e de toda a era do Novo Testamento. Ok? Estes 144.000 que aparecem no texto do capítulo 14, no nosso entendimento é diferente daqueles que aparecem lá no capítulo 7. Vou explicar por quê. Alguns teólogos acreditam que os mesmos 144.000 do capítulo 7 são os 144.000 do capítulo 14.
ok? Alguns fazem distinção. Por que esses 144 mil que aparecem no capítulo 14, eles são diferentes daqueles que aparecem lá no capítulo 7? Preste atenção. Estes 144 mil que aparecem aqui, eles são a totalidade dos mártires de Cristo, ok? O nosso entendimento. Porque no texto fala assim, ó, com eles 144 mil, versículo 1, em que em sua testa tinha escrito o nome deles e do seu pai. Ou seja, são pessoas que visivelmente foram salvas. E aqui a voz com muitas águas, de trovões. E no versículo de número 3 fala que ninguém podia aprender aquele cântico. Eles entoavam um cântico ao Cordeiro e ninguém poderia aprender aquele cântico. Quando a gente lê o Antigo, quando lemos o livro do Apocalipse, a gente tem que sempre voltar no livro do Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento e nas histórias que aparecem no Antigo Testamento, porque muito do Apocalipse é símbolo do que estava lá. Quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, o povo cantou um cântico ao passar o mar, um cântico de adoração a Deus. Então esse novo cântico é um cântico de adoração que os 144 mil vão entoar diante do Senhor, vão apresentar diante do Senhor. E esses 144 mil foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Preste atenção aqui. Esse texto ele não está dizendo que a prática sexual dos homens de Deus é uma prática reprovada. Porque eu estou dizendo isso porque na história da interpretação teve pessoas que disseram que esses 144 mil eram homens castos, né? Eles eram castos, eles não tinham nenhum tipo de relação sexual, né? E o texto fala assim, ó, que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Então, essa expressão pode significar algumas coisas. Provavelmente, com certeza, sem sombra de dúvida, não está falando de homens que nunca tiveram relações sexuais. Mas preste atenção, isso pode estar se referenciando à prática sexual que havia dentro, eu vou repetir, dentro das igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas da Ásia Menor. Havia dentro daquele grupo de igrejas pessoas praticando a prostituição cultual. Havia cultos de prostituição misturado com as práticas da igreja, ok? Pessoas lá na época do apóstolo João que eram crentes e praticavam a prostituição dentro da igreja. Isso é um absurdo, né? Daqui a pouco a gente vai ler o cálice que Deus vai dar à grande prostituta do Apocalipse. Você vai entender mais ou menos isso que a gente está dizendo aqui. Porque é provável que o apóstolo está falando de homens que não se contaminaram naquela prostituição. Primeira interpretação, referenciando a pessoas que eram virgens no sentido de o Antigo Testamento. Uma das expressões que o Antigo Testamento usa para se referenciar a práticas idólatras é a expressão prostituição. Ou seja, Israel havia se prostituído com os outros deuses. O virgem, o Israel, se ele fosse o Israel virgem, é o Israel que não teve nenhum contato com adoração a outros deuses, a outros ídolos. Ou seja, virgem pode ser uma referência àqueles que não adoraram outros deuses, senão o Cordeiro. Ok? Então, há essas duas linhas de interpretação. Ou aqueles que não se prostituíram no culto de prostituição que havia dentro da igreja, ou aqueles que não se prostituíram espiritualmente, não se contaminaram. Em hipótese alguma, nós estamos falando de homens
castos, que fizeram voto de castidade para agradar a Deus. Ele continua: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Aqui, no nosso entendimento, eles são os 144 mil, são os mártires de Cristo, aqueles que vão com Jesus até o fim, ok? É aquele que está disposto a levar a fé cristã até as últimas consequências, ao ponto de morrer pela fé, ok? E por que o número 144 mil, né? 12 representando as 12 tribos de Israel, ou seja, os mártires do Antigo Testamento. Abel, por exemplo, foi um mártir do Antigo Testamento. O livro da lei fala sobre um tal de Zacarias, que foi um mártir no Antigo Testamento. Então, houve muitas pessoas que morreram pela fé lá no Antigo Testamento. Os outros 12 são os 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, os 12 do Antigo Testamento, os 12 do Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. Uma milhar de 144, 144 mil. Então, esse número, apocalipticamente falando, são os mártires, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que viveram antes de Cristo e que vivem depois de Cristo. Esse 144 mil é um número simbólico. Não significa que existe só 144 mil pessoas que morreram pela causa do Evangelho, pela causa do reino de Deus, entende? É um número simbólico, ou seja, é a representação da totalidade daqueles que levaram a fé cristã até o fim, aqueles que levaram a fé em Cristo até o fim. Existe uma discussão muito interessante nesse texto, que é sobre os mártires que não chegaram ao martírio por causa da sua condição social. Por exemplo, eu vivo no Brasil e eu posso pregar o Evangelho livremente. A gente prega o Evangelho em todo lugar. Estamos aqui, nesse momento, na internet, pregando o Evangelho e não tem ninguém nos perseguindo por causa disso e não tem ninguém tirando a nossa vida por causa disso. Mas vamos supor que eu vivo num país como esse e eu estou disposto a levar a minha fé até o fim, ao ponto de morrer por Cristo. Vamos supor que eu, Israel, estou disposto a morrer por Cristo. E isso é confirmado no meu coração. Só que eu vivo num país que não tem perseguição. E eu morro assim, de velhice mesmo, e não chego ao martírio nas vias de fato. Eu posso ser considerado um destes 144 mil? Alguns estudiosos acreditam que sim. Que se você de fato teve uma fé no seu coração ao ponto de estar disposto a morrer por Cristo, e não morreu por Cristo porque viveu num país, numa cultura, em um tempo onde não havia perseguições mortais, você pode ser considerado um mártir da fé. Então existe uma discussão sobre isso. E eu acho muito interessante. E eu concordo com isso. Aquelas pessoas que estariam dispostas a levar a fé até o fim podem ser contados com estes 144 mil. Ou seja, esse grupo de pessoas são um grupo especial. Olha o que o texto fala. Olha, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, eles são os primeiros frutos do Cordeiro. Os primeiros na fila da redenção. Aqueles que têm um privilégio ao lado de Cristo. Lembra quando Jesus falou com os seus discípulos sobre um batismo que ele iria receber? Jesus fala, olha, o batismo que eu vou receber, vocês... Aí de repente ele para e continua dizendo assim, na verdade, o mesmo batismo que eu recebo, vocês também vão receber. Vocês serão batizados nesse mesmo batismo. O que Jesus está falando ali? Do mesmo jeito que ele morreu pela causa, os apóstolos também morreriam pela causa. Do mesmo jeito, boa noite, meu querido. Do mesmo jeito que Jesus foi até a cruz e morreu pela fé, os apóstolos também, eles morreriam pela fé. E a história nos mostra
que todos eles, exceto o apóstolo João, foram martirizados até o final ali do primeiro século. Todos eles morreram por isso. Então, por eles receber um batismo de martírio, eles receberiam da parte de Deus também uma recompensa por esse batismo de martírio, por essa entrega à morte por Cristo. E aí, quando fala assim, no versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, são homens que professaram a fé, que creram no Evangelho e que levaram a fé cristã até o fim, diante de todas as perseguições, diante de todas as aflições. Volto a dizer, pode ser que esse texto também esteja se referenciando a homens e mulheres que estão vivendo em países que não existem essas perseguições e que estão realmente dispostos a levar a fé cristã até as últimas consequências, até o martírio. Lembra que o apóstolo João está escrevendo o livro do Apocalipse para encorajar os cristãos das 7 igrejas da Ásia Menor a levar a fé até o fim. Ou seja, levar a fé, se possível, até a morte. Se possível, morrer por essa fé. O livro do Apocalipse é um incentivo para o crente levar a sua fé até o fim. Encarar, se possível, a morte. O versículo 6 diz assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, o que o anjo diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, o anjo proclama o Evangelho. O Evangelho, ele vai ser anunciado. Ele vai ser anunciado em todos os confins da terra. Ele está sendo anunciado ao mundo desde a época de Jesus. Ok? Quando esse anjo fala, temei a Deus e dá-lhe glória, fala do Evangelho de Deus, ele está falando da pregação do Evangelho que está sendo liberada sobre o mundo desde o dia de Cristo, desde o dia que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O segundo anjo vai falar sobre o juízo de Deus sobre Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é o símbolo de toda oposição a Deus. Tudo aquilo que está se opondo a Deus é Babilônia. Na época que o apóstolo João escreveu, tinha uma Babilônia oprimindo o povo de Deus. Essa Babilônia era o Império Romano. Ou seja, o Império Romano, o anjo está dizendo, vai cair. E tudo que é Babilônia vai cair. Ok? E aqui, Deus vai dizer o seguinte, que ele vai derramar uma ira, e é uma ira que não tem mistura. Entenda isso, olha. Vou ler de novo, versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. O que seria a ira de Deus sem mistura? O cálice de Deus sem mistura. Esse cálice que há de ser derramado sobre o mundo, essa ira de Deus que há de ser derramada sobre o mundo, é uma ira que não tem a mistura da misericórdia. Toda vez que Deus derramou ira sobre a humanidade,
ira sobre os seres humanos que pecaram, essa ira de Deus foi misturada com a misericórdia. Ela foi misturada com a ternura e foi misturada com a graça. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala para Timóteo assim: olha, você deve tomar uma taça de vinho misturado com água para suas enfermidades no estômago. Ou seja, aquele vinho que Timóteo tomava tinha uma mistura de água nele para reter um pouco o teor alcoólico que Timóteo estava precisando tomar como um remédio para livrar-se daquelas doenças. Então os cálices eram misturados com algum tipo de bebida. Quando Deus fala que vai derramar o cálice não misturado, o cálice sem mistura, é a pura ira de Deus sendo derramada. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nunca. Toda vez que Deus vai derramar ira, ele mistura com um pouco de misericórdia. Por exemplo, lá no dilúvio, Deus derramou a ira, ok? Só que ele misturou a sua misericórdia nessa ira, salvando Noé e os seus filhos. Deus derramou a ira sobre Sodoma e Gomorra, mas ele misturou a misericórdia enviando os anjos para resgatar Ló e a sua família. Deus vem derramando a sua ira sobre as nações. Deus vem derramando o seu furor sobre as pessoas. E toda vez que Deus derrama com a mistura da misericórdia. O ser humano, até hoje, ele não experimentou só a ira de Deus. Os povos, até hoje, não experimentaram só ira de Deus. Toda a ira de Deus foi misturada com misericórdia, toda a ira de Deus foi misturada com a graça. Só que quando chegar esse dia, o dia do juízo final, a humanidade vai conhecer ira de Deus sem mistura. O cálice da ira de Deus sem mistura. E a fumaça do seu tormento, versículo 11, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, que estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi do céu que me dizia, uma voz que me dizia, né? Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, o apóstolo está mostrando para nós, na figura dessas vozes angelicais, desses anúncios angelicais, que existe um tormento eterno para os ímpios, para os reprovados, para os que não creram, para aqueles que receberam o sinal da besta. E existe um descanso para todos aqueles que foram salvos pelo Cordeiro. Entenda esse contraste. Ira e justiça para os pecadores, não regenerados, não arrependidos, e misericórdia e graça para aqueles pecadores que foram perdoados, que foram redimidos, que se arrependeram dos seus pecados. Ok? Existe esse contraste. Deus, ele tem uma ira reservada para todos aqueles que negam o Evangelho. Observa que o primeiro anjo anunciou o Evangelho. Né? Está dizendo aí, ó. E tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Uma coisa é a pessoa ser condenada sem o Evangelho. A pessoa vai ser condenada sem ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Outra coisa é a pessoa que ouviu o Evangelho e mesmo ouvindo o Evangelho, rejeitou a proclamação do Evangelho. A ira para estes é ainda maior.
é ainda maior. Versículo 14. Agora aqui João vai começar a falar de símbolos que demonstram o juízo final. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, aqui existe uma figura de dois anjos com foices para colher o fruto da terra. O primeiro anjo traz a colheita dos salvos. A primeira colheita é a colheita dos salvos. Deus vai recolher aqueles que foram salvos. A mesma figura, né, que aparece lá no campo, né, de colher o trigo, de colher o fruto, né? O fruto está pronto. Vamos colher, vamos cegar, vamos retirar esse fruto para nós. Então, os anjos de Deus colhendo aqueles que serão salvos. E ao mesmo tempo existe a colheita da uva, né? Aquele que é lançado no lagar para ser pisado. Então essa segunda colheita são a colheita dos reprovados. E a primeira colheita é a colheita dos eleitos. Ou seja, no juízo final ressuscitarão diante do Cordeiro os justos e os injustos. Daniel fala sobre isso, né? E todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. Uns para a salvação, outros para a condenação. E aí é interessante que ele termina com uma expressão muito forte. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Os cientistas, né, calcularam a medida de sangue que se preenche o espaço de 1.600 estádios até o freio dos cavalos. E eles chegaram à conclusão que esse espaço, se ele for completamente preenchido com sangue, o sangue de toda a humanidade que já viveu, desde os primórdios até hoje, não seria capaz de preencher esse lugar com sangue. Se você fosse preencher esse espaço de 1.600 estádios com sangue até o freio dos cavalos, todo o sangue da humanidade não seria capaz de preencher. Olha só, nós estamos em 2025. Então as pessoas que viveram em
toda a era da humanidade, se morressem e o sangue fosse derramado, você não conseguiria preencher esse espaço que o texto está dizendo. Então, essa expressão e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios, é uma referência à mortandade, à ira, à cólera e à quantidade de pessoas que vão rejeitar o evangelho eterno de Deus. É sério isso. Esse texto é muito sério. Esse texto está mostrando para nós que Deus, ele não brinca. Deus não brinca de ser Deus. Ele vai colher os justos e vai salvar os justos. E vai levar os justos para o seu reino eterno. Mas aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se entregaram a Jesus, terão a sua condenação, e essa condenação será uma coisa muito terrível. Que você que chegou até aqui, que ouviu essa mensagem, que você possa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e deixar com que Jesus seja o Senhor da sua vida, o Senhor do seu coração, e que você possa se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Arrependa, creia no Evangelho. Então, recapitulando, nós falamos dos 144 mil que vêm com o Cordeiro, e esses 144 mil que vêm com o Cordeiro, eles vêm para um combate, que depois nós vamos falar sobre esse combate, sobre essa guerra, quando ele chegar na batalha do Armagedon. E os 3 anjos de Deus proclamam os juízos sobre aqueles que não creram, mesmo ouvindo o Evangelho, sobre a grande Babilônia e sobre os reprovados. E no final, aqui nós temos uma referência da ceifa e da vindima, mostrando o juízo final. No próximo encontro, nós vamos falar sobre os 7 anjos, né, e as 7 últimas pragas, as 7 últimas taças derramadas por esses anjos. Entenda uma coisa, o livro do Apocalipse, ele está contando a história da redenção, desde a criação do homem até a vinda do Filho do Homem. E a ênfase do Apocalipse é o que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda do Filho do Homem. Ele está contando toda uma história. É uma história grande, de Gênesis a Apocalipse, da criação da humanidade até o fim da humanidade. Porém, tem um ponto principal nessa história, que é a vinda do Filho do Homem. A primeira vinda e a segunda vinda, que é a ênfase dele. E ele vai contar essa história várias vezes. Várias vezes. Eu falei sobre o juízo final, já falei sobre o juízo final e vamos falar sobre o juízo final. Falamos sobre grande tribulação, vamos falar sobre grande tribulação, falaremos sobre grande tribulação, porque esses são os temas que o apóstolo João colocou no livro do Apocalipse, que Deus mostrou para ele através dessas visões, que todas elas são simbólicas, ok? Então, até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe.